Há algum tipo de distanciamento, alguma fissura entre João Kleber e Emanuel ou não? Olha, José Neto, eu gosto muito de ser transparente com as coisas e tenho trabalhado muito a questão de ser muito verdadeiro. Quem é do grupo sabe, eu não gosto de ficar com assuntos que não possam ter respostas ou deixar as pessoas com dúvidas sobre isso ou sobre aquilo. Eu não posso falar... É até constrangedor falar por outro. Eu sempre respondo pelos meus atos, pelos meus pensamentos, não é verdade? Tenho minhas convicções e minhas respostas próprias, mas eu posso falar por mim. Falar pela pessoa do ex-prefeito Emanuel é complicado, porque não é uma situação ao qual eu posso falar por ele. Então, eu acredito que cabe... Mas por parte de João Kleber? Não, pela parte de João Kleber é isso que eu vou colocar agora, certo? Veja só, por João Kleber eu sempre estive do lado que estou. Veja só, a militância que estava no evento, os vereadores que estão sempre ao meu lado acompanhando, cercado dos amigos queridos que têm dado esse fortalecimento, cabos eleitorais, apoiadores. Eu sempre estive desse lado, eu nunca estive dialogando com A ou com B, C, que não tenham sido as pessoas ligadas ao grupo. É um posicionamento muito correto com todos, sou muito verdadeiro, transparente, tenho sempre falado para eles, sim é sim, não é não, porque não se dá mais para fazer política nesse país com aquelas situações de tentar enganar as pessoas, porque vai chegar um dado momento que isso vai chegar a uma realidade e vai criar uma insatisfação maior. Então, o que se tem de fato em relação a essa situação? O que se tem de fato é que tem chegado até a mim, por parte de muitos amigos, por parte dos próprios vereadores, por parte da militância, por parte de alguns secretários que têm mantido diálogo em outras conversas informais aqui ou ali, de que existe sim uma insatisfação muito grande, né, do ex-prefeito Emanuel. E se nós dissermos que nós estamos diariamente nos falando, nos comunicando, que eu frequento a casa dele, ele anda frequentando a minha casa e que essa relação de proximidade, ela houve um distanciamento, é verdade. Que a imprensa vem noticiando, em alguns momentos, claro, a imprensa tem os meios de comunicações, alguns eu tenho escutado algumas análises, algumas falas, é claro que não houve um ponderamento, não houve aí uma reflexão, uma coisa mais, uma cautela, tem exagerado em muitas das informações. Mas existe sim um pano de fundo, né, de alguns estranhamentos em relação a algumas situações. Agora, as situações que se alegam, né, na imprensa da insatisfação, se existe, qual seria a motivação? Deveria ser a pergunta. Qual seria a motivação? Porque assim, da minha parte, você perguntou, mas da parte de João Kleber, eu não posso falar por ele, eu posso falar por mim, né? O que eu tenho que falar por mim é que assim, eu tenho procurado cumprir com as minhas obrigações, com os meus compromissos, eu tenho procurado ser fiel, né, à realidade do grupo, tenho mantido a base. Então, durante minha vida pública, eu não tenho buscado estar rompendo, quebrando compromisso, ou faltou com isso, ou faltou com aquilo. Porque eu vou mais adiante. Em nenhum momento eu agi para prejudicar ou para diminuir o ex-prefeito Emanuel. Qual momento teria ocorrido isso? Porque pagamos as folhas em dias. Aqui mesmo vocês me entrevistaram no começo do governo, aonde eu paguei novembro, dezembro, 13º. E por que foi feito isso? Primeiro, pelos funcionários, pelo compromisso com os funcionários, mas também para com o zelo e o cuidado com a pessoa de Emanuel, para que ele não tivesse a vir a responder na justiça ou a ter problemas com até mesmo a questão do... Como é que se diz o termo que me fugiu agora aqui, da questão eleitoral, para você poder ser candidato? Improbidade. Improbidade, né? A questão dos direitos políticos, né? Então, pagamos as folhas, né? E direitos que foram deixados ainda no mandato, tá?
algo que até preservou essas contas dele de virem ser reprovadas pelo Tribunal de Contas, tá? Reestruturamos, recuperamos a situação dos aposentados, dos pensionistas, do IPAM. E isso é uma coisa boa, que traz, é bom para ele, é bom para o aposentado, é bom para a gestão. O que eu tenho feito para prejudicar ou para criar algum tipo de problema, né? Estamos pagando todas as dívidas, cumprindo com essas dívidas que existe. Por exemplo, nós temos Caixa Econômica, Banco do Brasil, questão de consignados, nós temos questões de previdência, nós temos parcelamentos. Então, tudo isso que está sendo feito, está sendo zelado, está sendo cuidado, que é bom para todo mundo. Então, não é ato de prejudicar, não tem uma intenção, não tive em nenhum momento. Então, esse distanciamento é causado por Emanuel e não por João Kleber. Eu pergunto qual o fator gerador do descontentamento. Tá? Porque quando eu fui, quando é que eu fui desleal, digamos assim, com algum aliado meu, Porque mesmo diante de muitos boatos, dessas questões de disputa de 2024, que é o que não é candidato, e esses rumores que vêm rondando, e também sabemos que sempre existe aí um fogo, uma gasolina, muitos torcem para criar esses descontentamentos, né? Mas veja só, eu nunca chamei sequer um vereador, estão aqui eles. Eu gostaria que os 6 vereadores da base, eles pudessem se manifestar, ou o vice-prefeito, no sentido de dizer assim, olha, qual foi o momento que João Kleber chamou um vereador e pediu a um desses vereadores para que votasse contrário a algo que não fosse para favorecer. Porque todas as prestações de contas que vieram, tá? Praticamente, todos eles foram chamados. Não é verdade? Então, em nenhum momento eu pedi que se tivesse má intenção, se tivesse distanciamento, se tivesse rompimento, se tivesse algo de ter a má intenção, de ser desleal para com o companheiro ou fazer algo nesse sentido, teria chegado e dito, olha, vota aqui contra, vamos reprovar as contas e você já começaria aí deixando praticamente inelegível. Mas eu não é da minha índole, né? Não é da minha índole então, de jeito nenhum, para que as contas fossem rejeitadas pelo tribunal, né? Para que ele ficou na iminência de ter os direitos políticos cassados. Então, não interferi absolutamente em nada para prejudicar. Sempre foi fiel. Sempre fui tomasse isso por quê? Porque para que todos possam ter o direito de disputa. Acho que isso é companheirismo. Você não só ajuda o outro, existem diversas formas de você ser leal, de você cumprir com a gestão, com a transparência, né? Então, eu tenho procurado muito, tá? Deixar o caminho limpo, sem essa boataria de conspiração, de estar fazendo articulação aqui, falando mal ali, sempre tive 2 anos e meio em silêncio. Então, assim, muitos até dos próprios vereadores ficavam perguntando e eu não tinha por que estar trazendo isso, colocando em pratos limpos, colocando essas situações, porque nós estávamos falando de quem? Estamos falando de um inimigo, não estou falando de uma pessoa que tem um problema de ordem pessoal. Está se falando de um campo político está se falando de disputas, de interesses políticos, partidários, de quem é candidato, de quem não é candidato. Aí são outras situações. Mas de ordem pessoal e de ordem da amizade, porque seria a educação o motivo do descontentamento? Bom, sou professor, enquanto gestor, tenho procurado cuidar muito bem da educação do município, porque em 1 ano e meio temos reconstruído escolas novas, estamos construindo novas escolas, todas praticamente para o município de Santa Helena. Temos entregado fardamento para mais de 1.200 alunos, temos pagado os professores em dias, temos feito altos investimentos em equipamentos. Então, eu poderia se perguntar, então deve ser a saúde, o descontentamento é na área da saúde? Não, na saúde a gente tem trabalhado com todos os esforços, investimentos, melhorias, nós temos avançado cada vez mais, a equipe de profissionais tem acompanhado, tem cobrado, tem pedido bons resultados. Então, assim, seria com o setor garagem municipal? O setor garagem municipal tem uma frota nova hoje, podendo circular livremente, levar, trazer. Então, assim, são motivos que para, na verdade, os companheiros que são de grupo dizer, olha, na verdade, vamos apoiar porque está acontecendo da parte do prefeito, né? Todo um esforço, toda uma boa intenção, pensando sempre no coletivo, no bem comum,
né? Nós estamos reestruturando a parte de pavimentação da cidade, tem se buscado, agora mesmo ontem eu apresentava mais de 15 milhões em obras e investimentos para a cidade, temos feito bons contatos com Brasília, temos buscado melhorias para o município. Então, desse ponto de vista, de todas essas situações que se especulam sobre João Kleber, sobre Emanuel, se perguntar que está tendo distanciamento, que se diminuiu as ligações, as mensagens, ele esteve ausente em vários eventos, isso é verdade. Não é? E veja só, nós estávamos no evento do PSB, que é o partido do governador. Recebeu o convite, sim. Mas aí ele não foi. Aí aqui não cabe a mim julgar o motivo por que ele não pôde ir. Eu não sei se foi problema de saúde. Ele não justificou. Eu não tenho a justificativa. E eu acho que eu também não tenho por que ficar dando explicações e explicando para as pessoas ou para a imprensa a ausência de um ou a ausência de outro. Eu estou muito mais focado no trabalho, na organização do grupo, em reestruturar meu grupo de secretários, em estar buscando cada vez mais pleitos para Santa Helena. Estou focado nas ações, nos projetos para o município e organizando acima de tudo e preparando a caminhada para a reeleição. Então, essas outras situações, acho que são detalhes e que, se você perguntar, e por que está tratando publicamente, não poderia estar tratando isso de forma individual e de forma particular, poderia estar sendo conversado, e aqui não estou lavando roupa suja. Aqui eu estou respondendo às indagações, todo dia eu recebo ligações da imprensa, recebo diversas pessoas me cobrando entrevistas e perguntando sobre a ausência, se está ou não está, se é rompimento ou não, existe distanciamento ou não. Olha, distanciamento desse ponto de vista que eu estou falando, sim, pronto, estou declarando. Porque eu não preciso estar enganando as pessoas de Santa Helena de uma coisa que não é realidade, para as pessoas saberem. Tá tendo sim. Emanuel está desgostoso? Está. Está insatisfeito? Está. Isso é fato. Agora, as insatisfações, repito, será que João Kleber é o causador principal de tudo isso? Os motivos, as razões foram colocadas, todas postas realmente de forma transparente e claramente, porque quem é de Santa Helena me conhece. Eu sou o cara que busca o diálogo, sou o cara da paz. Eu não sou para viver brigando e criando fofocas e fuxico aqui e fuxico ali. Agora, tem momento que se faz necessário você chamar seu grupo, conversar e botar as coisas no devido lugar. E aí na campanha o processo democrático é aberto. É claro que a gente tem todo o respeito pela pessoa de Emanuel, tem 2 mandatos, é ex-prefeito. Se ele tem intenções realmente de buscar uma candidatura, ele está no direito dele. O senhor se sente traído ou não? Não, em nenhum momento. Por que eu vou me sentir traído? Não me sinto traído por isso, não. Mas eram aliados, né? São aliados, mas aí na política existem espaços. Se de repente ele tem o desejo de ir para uma candidatura, qual é a única saída? Não vai ter espaço para 2 no mesmo partido. Então, se faz necessário que cada um busque o seu espaço. Desse ponto de vista, ele está correto. Entende? Então, eu vejo assim. Então o senhor não tem problema de enfrentar Emanuel em 2024? Não tenho nenhum problema. Eu sempre deixei muito claro, desde o dia que assumi, esse grupo aqui são convictos disso. Estou trabalhando no processo da reeleição. Como é que você vai ser um candidato e vai ter medo dos seus adversários, dos seus concorrentes? Então, assim, na política você tem adversário partidário, você não tem inimigos de ordem pessoal, porque na política nem sempre cabe todo mundo. Tem cidades que estão trabalhando, estão costurando uma conjuntura para uma candidatura única. Mas existe candidatura única quando todo o ambiente, ele tem suas particularidades, a realidade de uma cidade é muito diferente de outra, são muitas coisas levadas em consideração, antecipando demais o processo. Ainda falta 6 meses para chegar o ano de 2024, o próprio período eleitoral. Então, acho que tudo isso é criar um desgaste desnecessário. Muitas das vezes é criar intrigas e picuinhas de forma desnecessárias. Porém, eu deixo bem claro, do ponto de vista de candidaturas, todos estão com seus devidos direitos de lançar seus nomes e concorrer. Todos estão no direito de quê? De formar seu grupo e buscar sua base de caminhar.
E aí você pergunta, isso da sua parte é prepotência? Da sua parte é que o poder subiu a cabeça e que agora está esquecendo os amigos e está esquecendo isso ou esquecendo aquilo? Não. E aí uma narrativa, essa narrativa ela não se sustenta, essa narrativa não tem fundamentação. Tá? Agora, a parte de interesses individuais, interesses particulares, eles nunca podem superar o interesse do grupo, o projeto político. O projeto político ele existe desde que assumi a prefeitura. E qualquer pessoa ela está livremente aberta para seguir o projeto ou não. Ninguém é chamado a estar uma imposição, uma obrigatoriedade a fazer parte de um projeto. Então, um projeto político, ou você acredita no projeto e segue, ou você busca um outro projeto, um outro modelo de projeto e vai agregar novas pessoas para o seu projeto. E aí, todos têm a liberdade e o direito, porque nós vivemos numa democracia. E nós já vivemos em Santa Helena, a campanha passada, por exemplo, teve 3 grupos concorrendo. Não foi a primeira vez na história. Nós já tivemos Bonifácio, Citônio e Daciano. Então, a perspectiva de ter 2, 3, 4, quanto mais tiver, melhor para Santa Helena, melhor para o eleitor, para que ele possa avaliar os projetos, possa avaliar os candidatos, ver realmente quais propostas melhores, e aí sim, é na democracia. Eu trabalho com muito diálogo aberto, transparência e, claro, buscando aqui também fazer composições. Nós não estamos com um grupo do PSB que esteja fechado, que esse grupo não queira dialogar com o ex-prefeito Emanuel, que não queira dialogar com a ex-candidata Vera. Enfim, nós estamos abertos para dialogar com todos. Estamos convidando, inclusive, todos para virem para dentro do grupo. Se quisermos, se for possível, a formação de uma candidatura única, muito bom, vamos caminhar para isso. Agora, e todo mundo tem a liberdade, que o bom da democracia é a liberdade. E o que é a liberdade? É o seu direito de expressar o seu pensamento, o direito de sua fala. Então, isso tem que ser respeitado dentro do grupo. Todas as pessoas têm que ser ouvidas. Agora, a democracia e a liberdade também diz que nós não somos também obrigados a aceitar o pensamento do outro. O seu pensamento, sua fala, cabe dentro do grupo e tem que ser respeitado. Agora, você também colocar o seu pensamento e todos seguir conforme você pensa, aí também não é o caso. Não é a democracia. Aí é tirania. Isso. João Kleber, eu quero inclusive aqui no programa deixar o espaço liberado para o ex-prefeito Emanuel. Nós já tentamos por diversas vezes, o prefeito marcou diversas vezes de se posicionar, de apresentar inclusive, né, a sua versão, porque a gente está ouvindo aqui o prefeito. Essa mesma pergunta que eu fiz quanto ao distanciamento, ela fica feita também aqui publicamente ao ex-prefeito Emanuel. Eu espero que ele se posicione. Eu acho que o prefeito João Kleber está se pronunciando aqui publicamente. Então, agora é a hora do ex-prefeito também se posicionar, o espaço está liberado.